Hoje o nosso entrevistado é simplesmente um dos melhores goleiros da história do Palmeiras, o lendário Gilmar. Eu gosto de falar lendário porque ele tem uma vida espetacular dedicada ao futebol. Foi goleiro do Bangu na época do Castor de Andrade. Então a gente começa falando, obviamente, né, Gilmar? Como é que você virou goleiro? Como é que foi lá na infância para você descobrir que você era bom goleiro? Então, primeiro eu quero cumprimentar a galera aí que participa do seu canal aí, né? Sabe que o Pimba é hoje uma notoriedade aí dentro desse segmento, tá? Parabéns a você pelo seu trabalho. Muito obrigado, Bom, a Gilmar. coisa começou lá em Osasco há muito tempo atrás, né? Jogando pelada, né? Como todo garoto. Era um atacante lá de um time de Osasco chamado Montenegro. E um dia o português Armando, que era o dono do time, marcou um jogo mais pro lado central de Osasco. E me chamou para ir jogar. Eu jogava no segundo quadro, como você sabe, né? Na várzea tem o primeiro e o segundo quadro. O segundo quadro é o cascudo que eles falam, né? Os mais, aqueles que não têm muito talento. E depois o primeiro quadro, os feras. Então eu era atacante do segundo quadro. E nesse dia, o goleiro que era titular, o Baianinho, ele devia ter saído para a noite lá, não estava legal. E o português me pediu para jogar no gol. Eu fiquei chateado, falei, pô, mas jogar no gol? Não, joga lá para me ajudar e tal. E aí eu entrei para jogar, joguei, e a hora que acabou o jogo, apareceu um senhor atrás do gol e falou, pô, mas você joga bem. Eu falei, mas eu não sou goleiro, não. Ele falou, não, mas eu gostei de ver jogar no gol. Aí pegou, me deu um cartão e sumiu. E o meu pai sempre me acompanhava, meu pai falou, quem é aquele rapaz? Eu falei, não sei, ele chegou, me deu um cartão e sumiu, falou que gostou de ver eu jogar no gol e tal. Eu falei que ia jogar depois, ele falou, não, agora eu já vi você, o que eu queria ver era isso. E foi embora. Bom, passaram uns tempos, eu resolvi ligar naquele número, uma senhora atendeu e falou assim, oi, você quer falar com quem? Eu falei, quero falar com Ettore Marchetti, que era o nome dele que estava no cartão. Ele falou, ele não tá, ele tá treinando. Eu falei, tá treinando? Ele é treinador do Palmeiras. Eu falei, caramba, pô, se o cara que é treinador do Palmeiras falou que eu sou goleiro, quem sou eu para ir questionar o cara, né? Vazei para lá, cheguei lá onde eles estavam treinando, na beira do campo, lá de dentro do campo ele olhou e falou, e aí, apareceu, hein? Mas goleiro? Eu falei, goleiro. A partir de agora eu virei goleiro. E a partir desse dia, eu tinha 15 anos. Isso foi no Juvenil do Palmeiras e ali dentro eu comecei, né? Aí passei a fazer os treinamentos específicos e fui aperfeiçoando, né? Então, de um atacante meia boca eu virei goleiro. E a chegada ao profissional e você de cara encontra Emerson Leão. Mas, aos 18 anos, me promoveram profissional, me deram aquela caixinha com material, né? Caixinha com a chuteira, a faixa, sunga, aquelas coisas todas. E eu caminhei aquele túnel do Palmeiras, do vestiário da base até o vestiário do profissional, ou seja, o vestiário que nós usávamos era o vestiário do visitante, então eu tinha que atravessar aquele corredor e chegar no profissional. Quando eu entro assim no vestiário profissional, o Leão estava lá me recepcionando. O sapato dele bateu o reflexo na minha cara assim, que eu falei, caramba, o sapato do cara brilha mais que casca de barata. Aí, mas beleza. Aí ele já falou pro senhor Jorge assim, mas qualquer um já pode treinar aqui, né? Falou pro roupeiro. Nossa. Aí eu senti ali que eu cheguei num ambiente hostil, né? E que ali a minha caminhada não ia ser tão fácil. Então esse foi o meu comitê de recepção, a chegada no profissional, né? O Emerson Leão era um goleiro da seleção, era um cara muito talentoso, né? Ele tinha todo uma situação favorável por ser titular absoluto, né? E eu chegava ali como uma situação de pelo menos tentar pegar o lugar dele. Então ele via em mim um rival, né? E como é que foi na parte de treinamento? Chegou uma hora que você teve que dar Rapaz, uma chegada mais forte, né, no Leão. Então, aí teve um dia lá que nós estávamos fazendo bate-bola lá, né? E tomava 2 gols, trocava o goleiro. Então ele estava na frente por ser o titular, o reserva era o Bernardino. E eu era o terceiro, ficava lá atrás catando as bolas e devolvendo lá para eles. E aí ele tomou 2 gols, não saiu, tomou 3. E eu encostei no Bernardino e comentei, eu falei, Bernardo, se nós não entrarmos, nós vamos esfriar. Aí ele ouviu, falou, o que você tá falando aí? Eu falei, não falei nada, não, falou sim, cala a boca aí e tal, fico até a hora que eu quiser. E era bem uma postura dele. Aí ele falou, fica aqui até senão eu te dou umas porradas. Eu falei, então é o seguinte, você pode agarrar aí, mas porrada não. Aí ele veio lá pra cima, né, que ele era grande, forte pra caramba. Aí eu saí correndo, arranquei o pau da bandeira, que naquele tempo não era flexível, era um toco. Aí ficou aquela turma deixadíssima, me segurando, bate, não bate e tal, né. E realmente foi uma situação um pouco assim,
Desagradável. Até porque eu estava lá começando e tal, né? E ele muito famoso. E depois eu tive que até ir lá para a diretoria responder por que eu tinha brigado com uma personalidade, com um patrimônio do clube, né? Realmente eu respondi um processo interno lá dentro do Palmeiras. E depois, com o tempo, vocês viraram amigos? Com o tempo vira amigo, porque trabalha junto, tá vendo todos os dias, né? Eu tinha um grande respeito por ele, até porque você tá num Palmeiras e tem um Leão como referência, para mim, eu tinha que seguir os passos dele, né? Então, ele era um excelente profissional, temperamental, mas grande profissional, muito respeitado. Então, isso para mim foi de grande valia também. E como chegou sua primeira chance no gol do Palmeiras, Gilmar? Você lembra? Eu lembro, eu fiquei no banco alguns jogos, porque ninguém queria ficar no banco. O Benítez, que estava lá, era do Paraguai, também era da seleção, não queria ficar no banco. O Bernardino, que era o reserva imediato, teve uma contusão e sobrou a vaga do banco para mim. Então eu comecei a acompanhar a equipe principal, né, naquele Campeonato Brasileiro, indo para o banco de reservas. Até no dia que, na primeira final contra o Guarani, num lance lá com o Careca dentro da área, o Leão foi expulso. Né? O árbitro achou que ele teve uma atitude incorreta, expulsou. Só que eu não pude entrar nesse jogo, porque já tinham feito 2 substituições que eram, no momento, o praxe, né? Trocavam 2. Eu só pude estrear na final. Nesse dia o Segurinho foi pro gol, né? Quando ele foi expulso, o Zenon fez o gol de pênalti e eu fui estrear lá em Campinas, no Brinco de Ouro, na grande final, né? No último 78. jogo, em 78. Fala um pouquinho dessa final, o que você lembra, Gilmar? Eu lembro que existia muita pressão, né? O Guarani tinha um super time, né? Com Zenon, Careca, Bozolis, tinha um time forte. O Palmeiras, como sempre, é uma equipe muito qualificada, até por ter chegado nas finais, né? Era uma equipe que tinha lá o seu valor. E eu lembro que esse jogo foi marcado por muita atenção, porque o seu Valdir de Moraes, que era o treinador, não, vamos lá, Gilmar, seu primeiro jogo, vamos ver se faz assim, faz assado e tal, né? E eu lembro que eu falei para ele, seu Valdir, não tem uma linha dentro do gol ali? Tem, então. O negócio é não deixar a bola passar ali, não é? É isso aí, então deixa comigo que eu vou do meu jeito. E graças a Deus, eu fiz uma partida interessante, ao ponto de, ao término da mesa, ser cumprimentado, né, ser elogiado, e uma partida que me rendeu depois quase 300 jogos pela equipe principal. Então, isso que eu ia te comentar, Gilmar, como é que é ter vestido a camisa do Palmeiras por 300 jogos? Então, você imagina, Pimba, a responsabilidade, que é para um garoto que veio de Osasco, né, de uma periferia, de repente você está de titular no gol do Palmeiras e tendo que segurar a onda, né, com críticas e tudo mais. Então, realmente, eu tive que me virar pra caramba, para que pudesse ganhar, né, o respeito, né. E eu confesso para você, sabe, a minha carreira no Palmeiras, hoje eu encontro as pessoas, então eu tive uma atuação, né, bem razoável, boa, sem muita sequela, nada desastroso, porque o goleiro vive disso, né, ele vive de metas, de segmentos, que o faz ser titular sem ter muitas coisas pelo caminho, ou seja, não pode tomar umas penosas pelo caminho, né? Engolir uns frangaços aí queima a carreira do cara. Mas né? te colocam, né, Gilmar, como um dos melhores goleiros da história do Palmeiras, tanto que todas as pessoas que te encontram falam, olha o Gilmar do Palmeiras, Certo. Você ganhou o Palmeiras de sobrenome. Porque eu fiquei muito tempo, né, e se você ser titular numa equipe igual o Palmeiras durante 5 anos, você sabe que é difícil, você fazer 300 jogos por uma equipe, né, é difícil. Hoje os jogadores fazem 100 jogos, eles fazem camisa comemorativa e tudo mais, e 300 jogos é uma marca super interessante para um garoto, né, que veio ali da base, que veio dos times de várzea, né, de repente segurar uma camisa pesada como a do Palmeiras durante 5 anos. Então eu me sinto muito orgulhoso, e quando encontro as pessoas que têm esse reconhecimento por mim, realmente envaidece bastante. O Palmeiras te valoriza, Gilmar, porque a gente vê bastante campanhas, né, com o Marcos. Sim. Quero ou não, o Marcos foi o mais famoso, vamos Sim. dizer assim, goleiro do Palmeiras. Mas os outros goleiros, como você, Emerson Leão, Veloso, Zete, vocês têm os valores, assim, certos do Palmeiras? Vocês são valorizados pelo clube? Então, o clube sempre nos deu um total respaldo em relação à memória do clube, né? Sempre que existem situações comemorativas, nós somos solicitados e tudo mais, né? Existiu uma época, o Oberdan Catani, Valdir de Moraes, todos juntos na festa que o Palmeiras fazia anualmente, na festa dos veteranos. Então, nós, os goleiros, sempre tivemos nossa valorização. Muitas vezes eu sou convidado também para fazer o tour lá no Palmeiras, que apresenta lá o Allianz Parque aos torcedores e tudo mais. Então, realmente eu tenho esse reconhecimento. É óbvio que o jogador atual,
ele rouba a cena, ele está mais na mídia e tudo mais, né? Mas o Palmeiras sempre foi uma casa que eu cresci lá dentro, sempre me respeitou e sempre me deu esse respaldo aí em relação à mídia, ao reconhecimento como atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso tem um peso. Viu? Você lembra o dia que você deixou o Palmeiras e o motivo? Eu lembro o dia que eu deixei o Palmeiras. Eu tive uma contusão no final dos anos 82 para 83, né? Consegui me recuperar e essa contusão me tirou de alguns jogos e na pré-temporada eu consegui me recuperar. Aí de repente eu recebi um telefonema de um cara, falou, quer vir jogar aqui você vai gostar, tal, né? E eu, quem é você? Eu sou o Castor de Andrade. Aí achei engraçado a abordagem dele, me ligar e perguntou se eu queria jogar no Bangu e a gente podia conversar. Eu, como já estava há 5 anos no Palmeiras, né, e aquele início de ano para mim era indeciso e eu tinha certeza que eu ia para um time para jogar e o Bangu era um time famoso na época, eu fui no escritório do seu Hugo Palaia, chegamos a um acordo, estava lá ele e o Moisés e chegamos num acordo. Ele falou, manda bater o papel. Eu falei, não bata, não precisa bater não, confia na sua palavra. Ele falou, esse é dos meus. Aí, tamo junto aí, a partir daquele dia. Você fez essa escolha acertada? Na época, sim. Na época foi uma escolha acertada, porque o que ele ofereceu em termos de dinheiro, oportunidade, situação financeira ia mudar muito, né? Ia demorar uns 10 anos no Palmeiras. Nossa. E a coisa resolveu dessa forma, né? Pra você ter ideia, o que eu ganhava no Palmeiras, ele fez um rolinho assim, enfiou aqui no bolso da minha camisa assim, colocou ali e falou, isso é pra você pegar passagem, deixar um dinheirinho pra sua mãe, que ele sabia que eu morava com a minha mãe, né? Nossa, Gilmar. Então foi assim, foi uma mudança radical. Seria mais ou menos a proporção de hoje, o cara tá no Bangu e vir pro Palmeiras. Perfeitamente, perfeitamente. Proporção. Dói até hoje lembrar do título perdido pelo Bangu, naquele Maracanã lotado contra o Coritiba. Seria uma consagração, né? Porque o Brasil inteiro estava torcendo pro Bangu, né? A vantagem que nós tínhamos era de jogar no Maracanã, mas nós tínhamos 10 pontos a mais que o Coritiba, né? Se você fosse ver na realidade, nós tínhamos que ser, de alguma forma, beneficiados por algo. Falaram que foi jogar no Maracanã, até porque Maracanã não era nossa casa. Nossa casa era Moça Bonita. Sim. Cada vez que a gente lembra, é natural que sinta aí um aperto, né? Mas como consequência natural da vida e o próprio futebol, né? O futebol é assim, é feito de erros e acertos. Mas onde o Bangu errou nessa decisão contra o Coritiba? Eu acho que o time, não vou dizer que o time errou, o time teve uma sequência de jogos muito boas. No dia do Coritiba, a bola não entrava, nós tivemos 4, 5 contra-ataques assim, fatais. O Rafael defendia, chutava para fora, teve um gol no lado do Marinho, um gol normal, até porque o Bandeirinha acompanhou com a bandeira baixada até o final. De repente o árbitro fala que o Marinho estava impedido, quer dizer, se tivesse o VAR naquele tempo, coisa que não existia, mas eu achei que naquele tempo o Marinho estava em uma condição legal, né? Então na situação normal do jogo era um jogo para 5-1, 4-1, só que aquele dia a bola não entrou e aí quando vai para as penalidades, nem todos os jogadores estão preparados psicologicamente, né? Existe assim um emocional, o emocional do cara fica meio afetado, então você tem que estar muito tranquilo para poder marcar os pênaltis. O Bangu se assustou com o Maracanã lotado ou não? Não, o Bangu estava acostumado a jogar lá. O Bangu jogava lá de igual para igual. Para você ter ideia, nós somos campeões da Taça Rio invicto, né? Jogando contra as grandes equipes. Então o Bangu se sentia muito à vontade. É que naquele dia, nos contra-ataques, Mário e Arthurzinho chegava, a bola chapava, não entrava. Rei Arthur. Você acha que a história do Bangu poderia ter sido outra se tivesse conquistado o título? Eu acho que sim. Eu até acho, e vou além. O Bangu sendo aquela equipe que na atualidade fazia todo aquele, parecia de forma grande contra as equipes, se não sendo campeão já conseguiu isso, imagina se você fosse campeão, a notoriedade que esse ia tomar, né? Então, o Bangu dentro das suas proporções, com o Castor de Andrade no comando e com aqueles jogadores, eles alcançaram um lugar de destaque que até hoje esse Bangu é lembrado lá no Rio de Janeiro, por muitos banguenses, com muito carinho. Existem torcidas, né? Castores, existe o pessoal de Bangu, a galera banguense, todos eles vivem em função daquele
Do legado, né, que do deixou legado, o daquele Castor. momento dos anos 80 em que o Bangu apareceu grande, relembrando os anos de 66, que antigamente era 66 que era lembrado, quando o Bangu foi campeão, e nós retornamos nos anos 80 aí, com um time fortíssimo, marcando época também até hoje. A gente assistiu no Globoplay a série do Castor de Andrade, tinha a Toca do Castor. Você frequentava muito, né, Gilmar? Como é que era o Castor quando ele estava bem-humorado e quando ele estava mal-humorado, que aí era problema? A Toca do Castor nada mais era do que uma casa grande com piscina, e lá tinha os quartos, tinha um refeitório, a cozinha e onde os jogadores se concentravam. Então, os times têm os hotéis, né? Nós tínhamos a Toca do Castor, um lugar super agradável, e alguns jogadores moravam lá na Toca do Castor. Mas tem uma passagem engraçada. Um dia nós tínhamos uma mesa grande na área assim da casa, o portão lá na frente, e o pessoal ficava jogando cacheta. Aí teve um dia, o Castor entrou, ele sempre vinha na frente de terno, muito alinhado, né? Terno azul claro, eu lembro até hoje, e os dois seguranças atrás, um com a capanguinha dele e o outro com a pasta executiva. Todos de terno entrando assim Aí o Moisés falou assim: ô doutor, que satisfação ver o senhor. E aí, vai arranjar aquele capilézinho pra gente fazer a cacheta? Que o Castor que dava o dinheiro pros caras jogar a cacheta. Aí ele falou assim: vocês querem jogar uma cacheta? Vocês querem um dinheirinho? Peraí. Ô Miúdo, chamou o Miudinho, me traz minha pasta executiva aí. Aí, Miudinho trouxe a pasta executiva, ele abriu, arrancou uma mini metralhadora, ele deu uma rajada na parede assim. Nossa, Gilmar. Pô, vocês estão de sacanagem, vocês que não ganham essa porra desse jogo, vocês vão ver. Pô, era dinheiro e tal, né? Ô doutor, calma, só vinha ninguém saindo correndo, nego vazando pra dentro dos quartos e tal. Aí ele falou: não, mas você sabe que eu tô brincando, vocês merecem, que eu gosto de vocês, o time é bom. Aí arrancou o dinheiro e pôs lá pros caras jogarem. Mas que susto, hein? Eu ouço o Moisés: pô doutor, assim o senhor deixa a galera aí. Não, você sabe que esses meninos aí são de ouro, né? O Moisés era o predileto dele, né, Gilmar? Moisés era o predileto. Moisés era o cara que comandava. Era tão engraçado que o Moisés falava assim, na preleção: é o seguinte, hoje o jogo vai ser assim e vamos deixar o doutor Castor falar, ele vai falar com vocês. Aí o Castor ia na frente: ô Marinho, você tá jogando muito aberto, pô, fica mais... Ó Gilmar, não sai muito não, Oliveira, pô, olha essa defesa aí, vamos... Aí ninguém entendia nada, que era quem dava a preleção é o Castor, né? Aí quando terminava, o Moisés falava: muito bem colocado, ó, doutor Castor manja. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que ele quer. Então, eu não preciso falar mais nada, doutor Castor colocou muito bem aí. Ai, que puxa-saco. Pô, era uma média. Só que o time entrava lá e ganhava, né? Quer dizer, normalmente os treinadores não gostam muito que o diretor dê um palpite, Sim. mas lá no Bangu é diferente. Ele era o Betuzini com grife, né? Vamos dizer verdade. assim. Igual... Castor que E fazia quando ele preleção. estava feliz, Gilmar? Hein? Quando ele estava feliz, distribuía dinheiro. O negócio é quando ele tá feliz é dinheiro. A felicidade dele era dar dinheiro. Não. Né? Então ele chegava lá no campo, ia bater falta, pendurava uma camisa assim no ângulo. Ó, quem fizer o gol e bater aqui na camisa ganha lá R$100, $100 na época, 50, não sei. Era um tal de ninguém fazer fila para bater falta, era o dia inteiro batendo falta. E então ele tinha muito esse lado, ele era um cara, ele sabia do poder do dinheiro, exercia sobre os jogadores, né? Então ele sabia lidar com isso aí. E o Bangu foi até para Libertadores. Tem o documentário, né? O Bangu foi para Libertadores. Você jogou? Chegou a jogar? Joguei a Libertadores pelo Bangu, nós pegamos lá Barcelona de Guayaquil e um time lá de Quito, né? Acho que Desportivo de Quito. E tem uma passagem engraçada, o Castor também. A mesa lá no hotel estava posta, né? A mesa posta assim, esse serviço americano, igual tem aqui, pra gente se servir. Aí ele metido a falar espanhol, aí falou bem alto assim pro garçom: garçom, o senhor tem uma concha? O senhor tem uma concha grande? Nossa, a galera, doutor, pô, você falando palavrão, o que é? É cuchara, Que é colher. cucharon e tal, né? O senhor falou aí é palavrão, a gente, pô, não sabia, pô, esses caras também, cada hora, né? Pô, ele mandou um palavrão do caramba lá, quer dizer, queria uma concha grande, né? Os caras, pô, é um tal de falar la concha de la madre lá. Sim, os caras ficam loucos lá. Ficam loucos, e aí ele mandou essa no hotel, os caras deram risada pra caramba. Depois que você sai do Bangu, vai para onde, Gilmar? Então, aí eu saio do Bangu, recebo uma proposta do Nacional da Madeira, lá do Funchal, né? O Paulo Autuori foi para Portugal, ele era preparador físico do América, ele conhecia o meu trabalho, e quando ele assumiu o time lá e o time subiu, ele fez a solicitação da minha contratação. E aí fui procurado por um empresário chamado Ronaldo Nunes, muito amigo meu, e perguntou se eu queria ir. Eu falei: eu vou, porém eu estou com um contrato novo no Bangu, depende do Castor. Aí fui conversar com o Castor, ele falou: não, vamos embora. O Castor já estava em vias
de responder processo, né? Então ele tinha que juntar dinheiro para poder se defender, né? Para se defender lá nas questões lá com a juíza. E quando eu falei, doutor, é o seguinte, os caras querem me levar, mas eu tenho aquela pendência com o senhor. Eu falei, não, esquece aquilo lá, manda os caras virem aqui, vamos embora e vai com Deus. Quer dizer, então, ele foi muito legal comigo, me liberou e eu fui para o Nacional da Madeira. E seleção brasileira na vida do Gilmar? Faltou mais, Gilmar? Eu tive uma convocação nos anos 80, né, seleção olímpica, nós jogamos contra a seleção brasileira principal no Maracanã. E depois eu tive uma convocação quando eu estava lá no Nacional da Madeira. Eu tive uma convocação Brasil e o resto do mundo, na Itália, em Udine, despedida do Zico. Né? Então, que legal! Eu fui convocado pelo Lazzaroni e lá estavam Zico, Renato Gaúcho, Romário, né? Só esses caras aí. Nossa, né? Quase ninguém, né? Quase ninguém, né? Nossa, imagina a alegria sua, Romário. Então, para mim, foi um motivo de uma satisfação. Eu estava no Nacional da Madeira, de repente chega a convocação. Isso, o meu prestígio aumentou lá em relação ao Portugal, né? Eu passei a virar um jogador internacional, que quem vai para a seleção lá é internacional, né? Que legal. E para mim foi muito legal. O Lazzaroni fez a convocação, isso veio me ajudar e muito, né? E eu estava num grupo seleto. E do outro lado, os goleiros nada mais era do que Dassaev e Michel Predome. Então você imagine. Né? E no Brasil era eu e João Leite. O grande João Leite. Grande João Leite. Ele estava no Vitória de Guimarães. Excelentes pessoas e nós fomos convocados, né? Eu joguei o primeiro tempo e o João Leite entrou no segundo tempo. Jogou até que idade, Gilmar, e por que parou? Eu joguei até 44 anos. Bastante. No Esportivo de Bento Gonçalves e recebi uma proposta do Comercial de Ribeirão para poder jogar novamente aos 45. Porém, você sabe que a vida de um atleta, principalmente nessa idade, tem que treinar para manter performance e os treinamentos para uma pessoa de 45 anos, ela é intensa, ainda mais treinamento de goleiro, né? Então, aí eu fiz uma opção de parar por ali. Eu tinha vontade até como continuar, eu queria jogar até os 46, que o Manga foi o cara que mais jogou, eu queria bater esse recorde aí. Perdi para ele por um ano, você vê que coisa. Mas 44 acho que foi um bom tempo de atuação, até porque, né, os treinamentos vão ficando muito intensos e a gente não consegue manter, né? Gilmar virou treinador, fez bons trabalhos, entre eles no Guaratinguetá, que eu pude acompanhar você no Guaratinguetá. Por que não seguiu mais à frente? Foi falta de oportunidade? Ficou desanimado com o futebol? Não, eu comecei no Guará. Isso. Montamos o time, o Rivaldo era dono do time na época, conseguimos montar a equipe, subimos divisão lá, tivemos 2 acessos, né? Tinha o Michelzinho, meio campista, né? Justamente. Joga demais. Joga muito. E lá apareceram o Triguinho, Marcinho Guerreiro, nós formamos vários jogadores lá. Ao ponto de repente, eu ser chamado para ir para trabalhar no Figueirense, né? Fui trabalhando no Figueirense Série B, trabalhei no Oeste de Itápolis e no União São João. Isso, eu lembro do União também. Então eu fiz o trabalho nessas equipes. Só que assim, esse mercado é um mercado que você tem que ir ganhar. Quando você não ganha, você cai, é um dissabor muito grande. Você está num hotel desse aqui, de repente o cara fala, leva mal, pega suas coisas e vai embora. Então eu como atleta, eu nunca tinha passado aquilo. E como treinador, as coisas são assim, né? Os caras te xingam e tudo mais. Então talvez eu não estivesse preparado intimamente para as derrotas. Porque eu tive 4 acessos, eu ganhei 2 lá no Guará e 2 em Osasco, no Eco, né? De repente eu vou para o Figueirense numa pressão, eu vou para outros times que tinha pressão. E realmente conviver com aquilo era meio complicado para mim. Aí achei melhor, podia ter insistido, mas achei melhor procurar outras alternativas, porque realmente aquele campo para mim eu tinha que estar um pouco mais experimentado, mais tarimbado para poder segurar a pressão. Gilmar, hoje tem a figura do CEO, né? Em todos os clubes. Você não seria um bom CEO pelo nome que tem, pela passagem em clubes grandes como o Palmeiras? Você não seria um bom CEO que gerenciasse tanto o elenco e também a parte financeira do clube? Então, a gente tem potencial para isso, tem qualificação, né? E temos know-how. Porém, esses cargos são cargos de confiança e ele passa pelo crivo, né, do supervisor, da autoridade máxima lá para endossar a sua contratação, né? Então, quem é que não quer? Porém, esse convite ele tem que chegar, a pessoa tem que reconhecer o seu trabalho ao ponto de você ser chamado, porque realmente, né, a gente que está no futebol já há algum tempo e esse segmento faz a gente aprender muito. Para mim seria uma coisa muito, estaria bem, uma coisa... Pronto, você estaria pronto. Seria uma coisa bem, no momento, bem encaixada dentro daquilo que eu passei dentro do futebol,
para que eu pudesse administrar essa situação. Você está com a camisa do Banespa, eu quero até fazer questão de frisar. Você se encontrou nessa equipe do Master, né? Hoje você virou Gilmar do Banespa. Como é que é defender essa equipe Master que viaja o mundo inteiro, Gilmar? Então, Pimba, você sabe que o Banespa, né, dentro desse segmento do mundo AFIA, né, é uma equipe a ser batida, é uma equipe que tem uma história aqui dentro de peso, né? Mas a minha história com o Banespa começou mais ou menos 7, 8 anos atrás, quando o Banzé me chamou, né? Eu era da base ainda, eu era dos 60, né? Não tinha eu era da base, né? Eu não tinha 60, né? Era moleque ainda, né? Agora já ascendi para o profissional, né? Isso, que é o 65. Que é o 65, já estou indo para o 66 Então, e esse tempo todo marcado assim por vitórias. O Banespa é uma equipe vencedora. Tive momentos ruins, né? Tivemos na África, a primeira vinda minha nós perdemos. Existe os tropeços normais que em toda a competição, né? Mas o Banespa dá essa sustentação e eu me sinto muito à vontade aqui com esses amigos que eu fiz aqui no Banespa, com o Banzé, com o Batata, enfim. Enumerar os caras aqui, eu ia demorar muito, mas é uma equipe que me deixa super à vontade, eu me sinto assim como uma família. E como é quando os outros clientes chegam até você? Nossa, Gilmar, posso tirar uma foto com você? Nossa, Gilmar, eu te acompanhava no Palmeiras. Quer dizer, a notoriedade que você tem aqui no grupo. Olha, quando nós lá atrás fazíamos o nosso serviço, não imaginávamos que um dia a coisa seria assim, você faz a coisa despretensiosa, né? Então hoje é que eu vejo o reconhecimento, né, pelo trabalho, você jogava assim, eu via você, então a gente era notado e não sabia. Então você vê, nós que somos atletas, nós temos um compromisso muito grande com os nossos torcedores e com o público em geral, porque tudo que você faz, né, um dia retorna, e graças a Deus que esse retorno é sempre favorável. Os caras querem tirar uma foto, lembram de alguma coisa, né? E a minha passagem foi sempre marcada assim por atuações e por ser camarada, as pessoas sempre atendendo o público, eu acho que isso conta bastante também. Tá, você é um contador de histórias nato, vira e mexe você conta uma história, então prepara uma, eu vou te dar esse tempo pra gente fechar essa entrevista, tipo uma história mais engraçada que aconteceu ou com você ou com um jogador que atuou com você, para a gente fechar essa entrevista, que foi muito boa, contar um pouco da vida do Gilmar, esse lendário goleiro do Palmeiras. Que história que você pode contar pra gente, para arrematar? Eu vivi muitos momentos engraçados, mas esse momento aqui foi um dos mais assim hilariantes. Eu tive uma passagem pelo Arapongas do Paraná, tá? O Sidão, que é o dono do Oeste de Itápolis, que hoje Sim. é o Oeste de Barueri, ele me contratou porque o time estava passando por um momento difícil e eu tive que me deslocar até Arapongas. Eu ia até Londrina e um rapaz ia me buscar e eu ia para Arapongas, morava no Mirage Hotel para fazer um trabalho. Nós tínhamos 8 jogos para fazer, ele não queria cair de divisão e eu fui lá, tipo assim, ele me contratou para fazer isso. Muito bem. Aí chegando no escritório do Arapongas, falaram assim: Gilmar, você tem que ir para Curitiba para ser inscrito. A federação é em Curitiba, você vai ter que ir. Beleza, posso ir. Então chama lá o nosso motorista. Aí, beleza. De repente entra um senhor assim de muleta, sem uma perna. Entrou sem uma perna. E aí, beleza, Gilmar? Ó, escadinha ele chamava. Ó, isso é escadinha, ó, você vai ter que levar o Gilmar lá. Tranquilo, ó, sendo tranquilo. É em Curitiba? Vamos levar o Gilmar em Curitiba. E eu olhava pra ele assim e falei, pô, o motorista não tem a perna, pô. Aí é brincadeira. Mas até aí tudo bem. De repente o carro dele adaptado, né, carro automático. Aí saímos no estacionamento. Aí tinha um Monza, daqueles Monza cor de vinho, sabe? Aqueles Monzão cor de vinho. Beleza. Aí entrei no carro, ele entrou, pôs as muletas, ele pegou as 2 muletas, pôs no banco de trás. Ah, você tá brincando. Eu ali do lado. Aí eu olhei assim, o carro dele normal, não era adaptado, não era automático. Eu falei, pô, como que vai ser? Aí eu tô aqui, né, esperando ele. Aí, tudo bem, Gilmar? Vamos lá então? Vamos lá. E eu, o cara com a perna direita do acelerador sem nada. Beleza. Aí de repente ele bota o braço para trás assim do banco, tira um pauzinho de vassoura assim, com um toquinho na ponta. Aí encaixou lá embaixo no acelerador, colocou na barriga aqui e acelerava. Ele acelerava. Ele acelerava com o abdômen. O abdômen. E aí, manobrando, eu falei, pô, eu confesso pra você que no começo, assim, uns 5, 10 minutos, eu fui morrendo. Falei, como é que esse cara vai dirigindo até Curitiba, lá, 400 quilômetros? Rapaz, e não é que o cara foi bem pra caramba, depois ele ia, eu falei, só não pode ter uma tosse aí, você começa a tossir, nós estamos ferrados. Aí eu conto isso, os caras falam, é sacanagem, isso é mentira, isso não existe, juro por Deus. Escadinha,
era o motorista oficial, né, do Arapongas, que levava o pessoal para a federação em Curitiba fazer e dirigia num carro normal com toquinho e com o toquinho fazendo força com o abdômen. Pô, meu, não existe isso. Bati o carro. Pô, pelo amor de Deus. Pô, se desse uma tosse no cara, dava ferrado. Mas com o passar do tempo foi acostumando. Ele até dirigia bem, velho. Tinha um bom controle ali, abdominal. Tem outra? Então, nessas passagens, toda vez que você vai para um clube, as pessoas ficam pedindo referência. E tem uma muito legal do Polozzi. Então vai. Opa, Polozzi tá aí. Aí o Moisés falou, Gilmar, queria um zagueiro. E esse Polozzi aí? Eu falei, pô, Polozzi joga muito, pô. Aí ele, então tá. Liga pra ele ver se ele vem. Aí eu ligo. Polozzi, e aí? Quer vir jogando? Pô, claro, como é que você tá? Tô legal. Então é o seguinte, você vem o mais rápido possível. Beleza. Aí deu na segunda-feira, tava na Toca do Castor, o treinamento era terça-feira. Aí de manhã eu levanto para tomar café e vou pra cozinha. Na hora que chego na cozinha, tô lá tomando café, lá com a dona Terezinha que preparava o café. De repente, dá licença, de repente chega o Polozzi. Olha lá. Polozzi sai de trás da, assim, num quarto, né, uma porta. Aí Polozzi vem. Ai, meu Polozzi Deus. vem assim. Sentiu. Eu falei, porra, caramba, né? Contrataram o jogador, contrataram o jogador manco. O que foi? Não, meu, porra, vim de ônibus, comprei 2 passagens, o ônibus freou, eu meti o joelhão na cadeira da frente, me ferrei. Falei, porra, mas nós temos que ir pro campo, vamos pro campo. Aí foi com aquela perna dura no campo. Aí apresentação no meio do campo de Bangu, apresentação no meio do campo. Aí, ele em pé paradão lá, aí o Moisés falou, ó, temos aqui o jogador louco, o Loto chegando agora, cumprimentar ele. Aí o Polozzi vai de novo com a perna dura. Aí o Moisés falou, pô, vocês querem me arrombar, pô, vocês trouxeram um zagueiro manco? Aí os caras deram risada para quem foi lá, ele contou a história, que se machucou e tal. Aí chegou no Bangu, fez o tratamento, depois virou titular. Mas na chegada dele foi essa aí. Cara, que legal. Gilmar, sem palavras para agradecer a sua amizade, esse bate-papo. Fazia tempo que eu queria fazer essa entrevista com você. Você é muito querido. Beleza. Todo o estado de São Paulo te conhece, nosso programa vai longe. E, cara, é um prazer ser o seu amigo, viu? Continue sendo esse cara maravilhoso, alegre, bom goleiro ainda, fechando o gol do Banespa. E tamo junto, irmão. Você é Pimba, você sabe disso. Valeu, Pimba. Prazer imenso participar do seu programa, né? Sempre precisar, sabe que estaria à disposição, né? Eu fico lá em Osasco, meu instituto Agarrando a Chance. Olha. Que cuidamos lá de mais ou menos de 250 famílias, né? Amém. E as crianças com aulas de futebol, capoeira, né? Rapkido. E é um prazer imenso cada vez que eu encontro aqui na AFA, que você é a voz símbolo da AFA, né? Muito eu falo obrigado. assim que o Pimba, com essa voz dele aqui metálica, ele fala aqui, você escuta 5 quarteirões de distância. Ele só tá falando bom dia, o cara dá bom dia a 5 quarteirões de distância, tá? Parabéns para você, pro seu programa, e sempre que precisar, pode solicitar. E você aí. Sabe que um dia você vai a Limeira e nós vamos fazer uma recepção Demorou. daquelas para Tô você. aguardando. A hora que arma o esquema lá, pode me convidar que lá estaremos. E vou escrever seu livro. Valeu, obrigado. Gilmar, obrigado. Força, você Pimba. é lenda. Valeu, Valeu. Gilmar, ex-goleiro Obrigado. do Palmeiras e do Bangu com a gente. Abraço.